Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 17 de maio de 2023, estamos na sexta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão, o evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus nos diz, tudo o que o Pai possui é meu. Compreendamos, amados irmãos, a criação e a encarnação do Verbo são obras trinitárias, ou seja, foi na encarnação, vida, morte e ressurreição que Jesus nos resgatou, ou seja, a salvação só pode ser chamada de obra trinitária, ou seja, obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque também a criação foi uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, na nossa redenção estavam presentes as três pessoas divinas, assim como estavam na criação. Compreendamos, amados irmãos, o pecado havia manchado a criação, colocando-a sobre o jugo da morte. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 5, versículos 14 a 17. Mas, apesar, amados irmãos, de toda a bondade inicial, vejam, apesar de toda a bondade inicial, por quê? Porque o próprio Deus, cada vez que ele criava uma coisa, dizia, quando ele criou os animais, quando criou as plantas, quando criou tudo, a cada coisa que ele criava, ele dizia, Deus viu que era bom. Mas, como já dissemos, amados irmãos, o pecado tirou o homem da comunhão com Deus, colocando-o entre o humano e o divino um véu, ou seja, colocando algo que nos separava. Porque antes, lembre, o homem, Adão, estava em comunhão com Deus, mas quando ele pecou, ele perdeu essa comunhão. Ou seja, amados irmãos, deste modo, a criação que teve origem na santidade e pureza de Deus, agora está manchada e condenada à morte. Pois em Adão, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 3, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23. E assim, amados irmãos e irmãs, no Filho e no Espírito Santo, o Pai faz da antiga uma nova criação. De criaturas, o Pai nos elevou à dignidade de filhos e filhas de Deus, elevando, amados irmãos, a carne e o sangue humanos à condição de carne e sangue de Deus. Quando Jesus diz, isto é minha carne, isto é o meu sangue. Ou seja, está falando não só da sua carne, mas da carne humana, sendo carne e sangue de Deus. E assim, amados irmãos, passamos a participar da vida de Deus. O Pai, ou seja, o Pai é o Pai misericordioso. O Filho é o Jesus misericordioso. Maria agora é a mãe da misericórdia. E, consequentemente, todos nós nos tornamos filhos e filhas da misericórdia. Lembrando, amados irmãos, aquilo que Jesus diz, sede misericordiosos,
assim como vosso Pai do céu é misericordioso. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, todos bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.